Fala galera, bem-vindos ao nosso Pode Anunciar, o podcast da Batista Anunciar Céu Azul. Mas antes de começarmos, né, e apresentar o nosso convidado, não se esqueça de dar um like não, e se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, porque vai ser uma forma desse vídeo, desse podcast aqui poder alcançar mais pessoas, amém? Bom, nesse episódio aqui nós iremos falar sobre a importância da vida de oração. E antes de entrarmos no nosso tema, vamos apresentar, né, nosso digníssimo Gleison, uma referência de oração ali na Batista Anunciação Azul. Bem-vindo, Gleison. Glória a Deus. Obrigado pelo convite. É uma oportunidade maravilhosa, sem palavras, né? Estar aqui com você, estar compartilhando com os irmãos que vão estar nos ouvindo a nossa fé. Amém. Eu sou casado há 7 anos, tenho uma filha chamada Emanuele e entendo que a oração ela é um combustível para nós podermos prosseguir até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim, se eu quisesse viver sem orar, eu não conseguia. E se eu conseguisse, com certeza eu não queria. Amém, glória a Deus. E antes, né, de entrar no nosso tema, é necessário a gente conhecer um pouquinho do Gleison, né? E aí, Gleison, conta um pouquinho da sua história para nós aí. Cara, a minha história é simples, não tem. Como é que eu posso dizer para vocês? É, Bom, os meus pais não se converteram ainda, Sim, né? Não, na minha família ninguém é cristão. E tudo começou, né? Na verdade, o meu primeiro encontro com Deus foi na escola. Eu lembro que em uma fase da vida normal, né? Eu tava na hora do recreio, por coincidência, tinha uma igrejinha, Assembleia de Deus, assim, de frente à escola, uma igrejinha pequenininha mesmo, de sim. tamanho. E nessa época, 7 anos atrás, estava, né, tocando uma música, um louvor da Bruna Carla, que era Estou Sentindo Minhas Nó, Forças Ir Embora. essa aí é antiga, hein? E é, e é engraçado, cara, e é engraçado que, tipo assim, eu parei para poder ouvir aquela canção, aquele hino, mesmo sem ter ido à igreja, mesmo sem ter encontro específico no que se trata a igreja, né, a comunhão dos santos, sem Sim, ter essa oportunidade até ali, mas eu senti uma paz do espírito, algo assim surreal, e daquele tempo para lá eu comecei a desejar de forma assim muito íntima viver na presença deste Deus em quem eu estava louvando a Ele. Era um hino que naquela época tinha estourado, a Bruna Carla, assim, né? O hino em si sim. alcançou muitas pessoas. E eu posso falar que eu fui alcançado através daquele hino. É Amém. engraçado que dali em diante eu não consegui mais, assim, ser eu mesmo no mundo. Sim. Todo lugar que eu ia eu lembrava, parece que aquele hino ficava ecoando na minha mente. Então, aonde eu ia, se eu ia na balada, aquele hino ficava, estou sentindo minhas forças indo. É Glória a engraçado, Deus, né? e era assim, todo lugar que eu ia, estou sentindo, e eu só ficava no refrão, estou sentindo. Lembrava nem o resto da Parece música. que, não, mas é engraçado que todo lugar que eu estava, literalmente, a sensação é que eu estava em um ambiente onde aquele estava sugando literalmente as minhas forças. Sim, Então aquele hino se tornou uma verdade anunciada na minha vida. Então amém. eu não só gravei o refrão da música, como eu passei a viver aquilo ali, a desejar estar na presença de Deus. E dali então eu ainda não fui na igreja, naquele momento, não tinha ido à igreja, não tinha sido batizado, não tinha me convertido, mas a canção ficou. Isso eu morava na roça, né? Sim. Cidadezinha pequenininha, chamada Caiaca, pertence à Ponte Nova. E aí, algum tempo depois, uns 2, 3 meses, eu vim para Belo Horizonte, sofri um acidente de moto e comecei a trabalhar no Minas Tênis Clube, aí comecei a trabalhar de ônibus, ali na Rua da Bahia. E ali dentro do ônibus tudo começou, cara. É engraçado que. Eu vou prolongar um pouquinho da história para vocês verem que legal. Pode ficar à vontade. É porque literalmente tudo começou dentro do ônibus, cara. Aí Sim, assim, eu já tinha morado em Belo Horizonte em tempos anteriores, né? Estava morando na roça. Quando eu voltei, indo para o Minas Tênis trabalhar, Minas Tênis Clube, eu vi uma moça dentro do ônibus que estudou comigo, assim, questão do prezinho, tipo, na primeira série. sim. E aí eu sentei do lado dela, tinha muitos anos que a gente não se via e tal, também porque eu estava morando fora.
E a gente conversando e tal, ela tava na igreja. E ela, pô, vamos na igreja comigo e tal, aquela coisa toda. E eu fui, simplesmente fui, por causa destinos, estão sentindo? Eu pensei se útil ou agradável, cara. Lá onde eu tava morando, eu já tava na fase adolescente, então todo mundo me conhecia lá. E embora as pessoas me conheciam aqui, mas me conheciam quando eu era pequeno, criança. Então elas não me viu para a fase adulta, adolescente para adulta aqui em Belo Horizonte. Sim. Falei, ah, vou sim. Aí cheguei lá na igreja com ela, só que a presença de Deus foi real, literalmente, naquele lugar. Eu Amém. senti de novo aquela mesma paz que eu senti lá na escola, né? Quando eu estava sozinho, Sim. ouvindo o final de culto, ouvindo este louvor. A presença foi a mesma. O que mudou? O ambiente. Então, isso, entendeu? Sim. Eu estava num ambiente propício a poder Receber, viver aquilo né? de forma mais intensa. É. Aí, enfim, só que algumas coisas humanas acabou fazendo com que eu me afastasse da igreja, Sim. como por exemplo, muito imaturo, recém-chegado, mas eu tava tão convicto, cara, deste Deus em quem eu ouvia falar dele, e através dessa canção, né, que ele vem, ó Deus, e me leva Sim. além. Então, assim, essa expressão, esse louvor, literalmente, e as pessoas, né, as amiguinhas dessa pessoa que foi comigo, ela ficou assim, ah, cara, aquela coisa da igreja, né? Por que você, eu era adolescente, tá, gente? Tô falando isso há 7, 8, Há 8 anos 50 atrás. anos atrás. É, quase. Por que você não ora com fulano? Aí eu peguei e fiquei assim, poxa, cara, não, nada a ver, não é o que eu tava procurando. Então, assim, e para essas coisas, para essa finalidade, eu pensava comigo na época, ah, eu fico no mundo. Eu não Sim. queria uma pessoa, eu queria a pessoa. Eu queria Jesus, eu não queria mais uma pessoa na minha vida. E Sim. aí foi isso, aí parei de. A segunda vez, a mesma coisa dentro do ônibus, ou o ônibus literalmente é minha sina, entendeu? Dentro do ônibus, veio mais uma pessoa, Acontece tudo ali dentro do vamos para ônibus. igreja, vamos para igreja comigo. Gente, aqui, na boa, você quer conhecer Jesus, gente? Começa a pegar ônibus. É gostoso demais o negócio. E aí, cara, vão comigo, tal, para a igreja, aquela coisa. Eu falei, ah, vamos para a igreja. Aí cheguei lá, foi a mesma experiência. A presença de Deus era nítida naquele lugar. O ambiente era propício para viver aquelas coisas. Mas, novamente, eu me caía no mesmo degrau. Não estou à procura de mais uma pessoa. Eu quero a pessoa Sim. que pode mudar a minha vida. Me afastei de novo. E por terceiro, eu vi uma linda moça. Pensa numa mulher bonita. Pensa não, porque é minha esposa, tá? Aqui. Enfim, cara. Oh, mas é sério. Aí eu vi assim, a princípio, eu achei como normal, como ser humano. Eu sentei do lado dela, comecei a conversar. E ela falou comigo algo interessante. Ela falou assim comigo, olha, eu não te conheço não, mas eu sou cristã e queria te deixar um convite para você ir para a igreja, mas foi diferente, foi um convite Sim. diferente. Aí eu falei, não, bacana, até aqui estava tudo certo. Mas quando eu peguei, ela já tinha me dado, falado do endereço, ela só falou o endereço. Naquela época tinha Orkut, né? E tinha Message. Aí eu Nossa. falei assim, pô, você podia. Irmão, você podia, não tinha WhatsApp, né? Você podia me dar seu telefone pra gente continuar conversando e tal. Aí ela falou assim, desse jeito pra mim, você tá achando que eu dou meu telefone pra qualquer um? No... Primeiro vai na igreja, depois eu te dou meu telefone. Receba. Aí eu não aguentei. Engraçado, cara, que. Igual eu falei, eu já vinha da cultura do mundo, eu não vim de um lar cristão, Sim. entendeu? E aí, naquele momento, eu peguei, acabei falando com ela, não, filhas, e eu já estava, como se diz, né, no meu limite no que se trata, o ambiente propício à adoração ao Senhor, porém as pessoas meio que inverte o clima, Sim. sabe? Enfim. Aí eu peguei e falei com ela, filha, vem cá, arruma outra desculpa, senão você vai ficar pra titia. Falando, pergunta engraçada, que eu falei, cara, é, quando eu chegar a ir à igreja, não vou por causa de você. Eu vou porque eu quero conhecer esse Deus. Eita. E aí, enfim, nós paramos de conversar. Só que, cara, olha pra você ver como que é as coisas. Neste momento que aconteceu isso, começou consecutivamente nós pegarmos os mesmos ônibus com um propósito. Ela estava indo cuidar da avó dela, né, que faleceu, o Senhor a tem, e eu estava indo trabalhar para pagar um prejuízo de uma moto que nem era minha, que eu paguei DPT nela. Nossa. É, e continuou o louvor, estou sentindo e as pessoas indo. É.
Aí, num belo dia, dentro do ônibus mesmo, eu fechei os meus olhos e fiz uma oração. Falei, Senhor, me ajuda a conhecer você. Eu não conheço. Uma oração simples, me ajuda a conhecer o Senhor. Eu quero te conhecer, eu não consigo. E todas as vezes que eu tento me aproximar de você, algo acontece e eu acabo me distraindo. E, enfim, e num belo dia, o ônibus estava super cheio, só tinha uma vaga disponível para sentar. E eu super exausto. E você me fala, Gleice, que vaga era essa? De Do preferência. lado, do lado dela, Do lado gente. dela? Do lado da minha esposa, que hoje é esposa. Ó, Aí que bom, hein? sentei. E como eu tinha feito essa oração, eu peguei e falei. Aí eu acabei falando, olha, eu acho que a gente começou errado, né? Pedi ela desculpa. Falei, me perdoa. Eu respeito que você é cristã e tal. E aceito, se o convite estiver de pé, ainda aceito ir para a igreja com você. Ó, que Aí isso, hein? fomos. Aí comecei a ir, cara. E através dela, eu conheci literalmente a pessoa de Jesus, Amém. né? Não vi com os olhos igual eu vejo as pessoas na terra, mas eu senti de forma a qual eu nunca senti contato nenhum. É uma presença que Diferente. eu não consigo, mas é É diferente. diferente. E ali, cara, como é que eu posso explicar para você? Enfim, fui para a igreja com ela. Através dela, né? Através dela, fiz a inscrição para o batismo, fiz o pré-batismo. Aí depois fui para o encontro com Deus. E ali eu comecei a caminhar. Bom, Que o amor não dois faz, né? meses. É. Aí 2 meses depois, cara. 2 meses depois deu a virada do ano. Isso foi tipo de outubro para novembro. Aí final do ano eu acabei, mesmo estando a esse fogo todo, acabei me afastando, né, em É, parte, porque o louvor continuava lá. Estou sim. sentindo, imenso. E era Martelando. impressionante que até hoje eu lembro de. Cara. Porque foi o meu contato mesmo com o Senhor. O meu Foi algo que contato não foi marcou, né? através da palavra, não foi dentro de uma igreja. O primeiro contato que eu tive com o Senhor foi através deste hino, Sim. entendeu? E aí eu fui passar a virada do ano em Ouro Preto. Lembrei, né, algumas amizades do mundo e tal, aquela coisa toda. E eu lembro que ela me ligou e falou assim comigo, aqui, você não está aqui na igreja. Eu falei, fiquei sem jeito de falar, não, tô não. Ela, eu sei que você não tá, porque eu estou aqui. Estou orando por você. Ô, irmão, eu passei tanto mal quando ela falou que estava orando por mim, que a vontade era ligar, que oração é essa que você está fazendo? Cara, quando a gente conta isso, a gente acha assim. É, Enfim, aí eu passei muito mal, acabei indo embora, eu não curti, não curti a noite no mundo, não consegui, porque eu passei literalmente mal. que bom, graças a Não bebo, Deus. né, nunca tive o vício da bebida, nunca usei droga, tipo assim, nunca tive o vício de usar droga, né? Experimentei quando eu era do mundo, mas era aquela coisa de assim, e por não ter gostado, nunca mais coloquei na boca. Sim. Se você me perguntasse em inglês, qual que é a sensação de embriaguez? Eu não sei, eu não conheço. Mesmo estando no mundo, eu não conheço essas coisas. E aí, quando eu voltei, no dia 2 de janeiro, aí eu fui para conversar com ela e ela pegou e falou assim: Você quer namorar comigo? Cara, eu fiquei feliz demais. Que isso. Parecia literalmente que eu tinha ganhado na Mega Sena, cara. E foi algo diferente. E, e aí foi aí o poder da oração entrou aí, né? Porque ela veio com uma Bíblia e uns 10 pedidos, né, escrito numa folha, falando assim, ó, primeira coisa, você quer namorar comigo? Eu falei, sim. Pois é. Então, você tem que aceitar a Deus e amar a Ele incondicionalmente. Aí, e foi fazendo aquelas regrinhas, você Sim. tem que amar a Deus. Você tem que ser um homem temente a Deus, você não pode se afastar do evangelho, não aceita um homem com recaída, aquela coisa toda. Eu falei, nossa, você tem que ser isso tudo só para casar com você? Cheio de regra. Engraçado, engraçado que as 10 regras dela, as 10 regras, digamos assim, não sei, não lembro se era 10, eu falando assim, né? Era tudo voltado a eu ser a pessoa de Jesus Cristo, tipo assim, Sim. seguidor do Senhor Os Jesus. caráteres de Então, Jesus, ela né? em momento nenhum, ela falou assim: Eu quero que você me ame incondicionalmente. Ela sempre falava assim: Eu quero que você ame a Cristo incondicionalmente. Eu quero que você siga a Deus com todas as suas É forças. ele em Eu primeiro quero que lugar, né? você seja um homem íntimo de Deus. E era isso. Bom, aí foi assim. Isso foi numa segunda. Na sexta-feira, ela me liga desesperada. Preciso conversar com você. Eu falei, meu Deus. A ela. Eu
tô em dúvida. Nossa. Aí um cara que ela chegou a mandar carta, um rolo danado da adolescência dela, e aonde eu afirmo para você que Deus não une pessoas, tá? Ele une Deus um não une propósito. pessoas, literalmente, ele une propósito. E eu nunca tive problema no que se trata da área sentimental. Nunca fui um Dom Juan, eu não sei o que é aquela coisa de chavecar, aquela coisa assim, Sim. sabe? Mas eu sempre, talvez por ter sofrido muito na infância com psoríase, então eu era eh, dos 7 até os 13 anos de idade, eu sofria muito bullying na escola com psoríase. Mesmo sem conhecer a Deus, eu orava a Ele, pedi, algumas vezes eu pedi cura, irmão, outras vezes eu pedi a morte, sabe? Era assim, cara. É. Hoje eu falo abertamente da psoríase, mas pra mim, como criança, era muito. As pessoas me É. chamavam na escola de peladeira, irmão. Nossa. Então, assim, era muito pesado, eram umas brincadeiras muito pesadas. É. E, enfim, aí ela tô em dúvida, eu falei, qual é a sua dúvida? Tem um cara que, antes de te conhecer, eu tinha mandado uma carta pra ele tá preso, e eu tinha pedido ele em casamento, aquela coisa toda, e ele me respondeu, falou que quer aceitar Jesus, quer casar comigo. Tô em dúvida. O que você faz? O que você quer? Você me diz. E Ô, aí? irmão, de verdade, todas as coisas que eu tinha vivido com ela até ali tinha valido a pena. Então, eu não, igual eu falei com você, eu não estava indo na igreja à procura de mais uma mulher ou mais uma pessoa. Sim. Estava à procura de Deus. E todas as regrinhas que ela tinha me falado no começo, parece que aquele momento era a hora de eu colocar tudo em prática, amar a Deus com todas as forças, ser fiel a Ele, seguir a Ele, Sim. não se deixar ser abalado. E foi isso. Aí eu peguei e falei com ela, falei assim, olha, tá, a dúvida é sua, não minha. Então resolve primeiro a sua vida, depois você me procura. Aí eu fui seco. Aí 2 dias depois ela me liga desesperada, por favor, vamos conversar. Aí eu falei, então tá, vamos conversar. Eu falei, você lembra das regrinhas? Lembro. Então tá, agora eu vou te falar as minhas condições. Quem casa Eita. quer casa, você arruma um trabalho para você. Depois, sério, gente, é engraçado, porque não foi uma coisa. Eu falei, você arruma um trabalho, porque eu não Sim. quero uma pessoa dependente de mim. Eu quero uma pessoa que está comigo por inúmeras razões, de menos por depender de mim. Eita. Não fujo da minha responsabilidade Sim. como um homem, mas eu quero uma pessoa que caminhe comigo, sabe? É melhor ser dois, sabe? Eu quero uma pessoa que vai me ajudar a caminhar em Cristo e não Sim. vai atrasar a minha vida. Sim. E segundo, por favor, né? As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então o que passou até aqui passou. Eu não consigo voltar atrás, não tem poder para voltar ao tempo, mas eu preciso que você segue daqui para frente. E se você quer seguir ao meu lado, as condições é essas. Essas são as minhas regras. Aí ela aceitou. Em um ano, nós namoramos, noivamos e casamos. Que isso, hein? E estamos Rápido. juntos até hoje. Olha, irmão, eu sou o cara mais feliz do mundo e Amém. realizado em Deus, por graça e misericórdia dele, por ter casado com uma moça, literalmente, sabe, apegada ao Senhor Jesus. Como Amém. ser humano, todos nós erramos em algo. Sim. Mas como filha de Deus, na dependência dele, eu conheço uma mulher fantástica, é minha esposa. E, e é isso, cara. Ela literalmente ela me ensinou a orar. Hoje, ela até brinca que para tudo eu tenho que estar orando, é porque eu não consigo viver de outra forma. Amém. É isso. Aí Glória a estamos Deus. casados, há 7 anos casados. Temos uma filha de 6 anos, para honra e glória do Senhor, que é o nosso xodó, Amém. Emanuele. E Beijo, é isso Manu. aí. Amém. Glória a Deus. Não, velho, que história, hein? Você tá louco. Daqui a pouco você tem que montar uma igreja no ônibus, então. Ô, irmão, eu vou te falar que eu fico. Hoje eu não pego tanto. É raro pegar o ônibus, essa é a O cara ficou verdade. rico e fica Mas diferente. é quase isso. Mas quando eu tenho a oportunidade, Sim. todo mundo fala da fadiga, do cansaço, da espera, né, de questão de esperar ficar no ponto de ônibus e tal, todo mundo fala. Mas toda vez que eu pego um ônibus, sabe, é meio que vem esse filme de como tudo Sim. começou, sabe? Sim. Porque começou numa escola onde ninguém pregou para minha palavra, um louvor impregnou no meu coração e eu falo dele até hoje. Amém. Através de um trabalho, eu conheci dentro de um ônibus, não foi na igreja, não foi numa boate, não foi, sabe, foi literalmente dentro de um ônibus, uma conversa normal, e dali eu estava falando com a pessoa que Deus Foi resolveu unir natural, né? propósito. É, É algo que isso. só Deus explica.
Eu queria ter uma receita de bolo para falar assim, gente, vocês que estão Tem solteiros, que precisa seguir casar, isso, pega isso, o isso ônibus, e isso. sabe? Mas não tem, cara. Porque se a gente tivesse uma regra para explicar, com certeza não seria um propósito de Deus, Amém. seria uma receita nossa. Verdade. Entendeu? É isso. É ele que faz, né? É Amém. isso aí. Glória a Deus. Hum, História linda. E você falou, né, que você não consegue agora viver sem oração, né? Tudo que você faz em oração, você faz orando. E então é. explica pra gente aí o que seria a oração. Cara, a oração, ela é algo que nos conecta com a vontade de Deus. Porque nós somos totalmente, 100% conhecidos de Deus, mas nós não o conhecemos como ele nos conhece. E a única forma de conhecer a ele é tendo comunicação com ele. Como é que eu Verdade. diria se eu te conheço, Júnior, sem aproximar de você, sem conversar com você? Sim, Entende? Talvez você pode até me conhecer, poxa, eu sei quem ele é, eu vi ele passando na rua, eu vejo ele passando aqui. Então, ou seja, você me conheceria sem eu nunca ter te conhecido. Mas para mim te conhecer, com certeza, eu preciso te ver, eu preciso ter contato com sim, você. Assim é Deus. Ele nos conhece totalmente, mas nós não o conhecemos ele. E nós só vamos o conhecer mesmo na parte que ele nos permite conhecer, né? Porque é a parte sim, que nós conhecemos e em parte profetizamos acerca dele, do que ele pode fazer. Então nós não conhecemos 100%, na verdade só vamos o conhecer quando o Senhor Jesus voltar, né? sim. Mas a oração ela é isso, ela é o que nos conecta É a ligação com a Deus, né? vontade de, a vontade de Deus para nós. Sim, Porque as pessoas acham que é de nós para com Deus. Não, cara, ele já nos conhece. sim, Nem o próprio Senhor Jesus vai dizer que antes mesmo de todas as coisas, ele já nos sabe, ele chama as estrelas pelo nome, então ele não vai conhecer a criação dele. sim. Então ele sabe de cada um de Ele nós. quer que a gente Antes de conheça ele, né? nascer, agora esse é o X da questão. Sim, Nós precisamos conhecer ele. sim, Entendeu? Então a oração é isso. E é engraçado que falar disso, porque eu não só agora, através da oração, me torno conhecedor das coisas de Deus, ou pelo menos das coisas que Ele quer que eu conheço, porque Ele que é o dono de toda a ciência e de todas sim, as coisas, Ele que sabe o tempo exato para que tudo aconteça. Então agora eu não só sei e consigo discernir a vontade dele para mim com a oração, como eu também colho os frutos daquilo que eu coloco diante dele. A Bíblia diz para que nós venhamos colocar em todas as nossas petições diante dele, tudo. Então, quando eu coloco os meus anseios diante dele, não que ele não conhecesse, ele já conhece, mas é como se eu reforçasse, Senhor, olha aqui para mim, esse humilde filho, servo, sim. né? E Verdade. aí, então, eu começo a ser conhecedor da vontade dele, o que ele quer. E aí Amém. você vai colhendo inúmeros frutos. Nossa, é lindo porque se torna um hábito, literalmente. Assim como eu almoço, assim como eu tomo café, Sim, assim como eu bebo água, assim a oração, ela se torna literalmente um hábito. Então, se algum dia, desde que eu me converti, quando eu estou muito atarefado com um monte de coisa, se eu não consigo tirar um tempo para meditar na palavra ou na vontade de Deus para aquele dia, para aquela circunstância, é como se aquele dia eu não tivesse vivido ele, sim. literalmente. E aí eu me sinto assim, falo, É um peixe fora como da se água, em né? vez de eu falo assim, é como se eu, tipo assim, um dia, se eu passo sem lembrar dos feitos, da glória e de quem é este Deus, é como se literalmente, em vez de eu ter ganhado um dia de experiência, eu tivesse perdido um dia de vida. Sim, Entendeu? isso é Então, verdade. é basicamente isso. Amém. Glória a Deus. E muitas pessoas falam, né, por que orar, né? E é justamente para isso, né? Para a Hum. gente conhecer a vontade de Deus para nós, porque Deus já sabe tudo aquilo que a gente precisa e tudo aquilo que a gente não precisa. Mas a oração serve para isso, né? Para a gente conectar com Deus, né? Dialogar, né? Sei. E, você vê, minha menina vai fazer 7 anos agora, dia 2 de novembro. Sim. Vai fazer 7 anos. Eita. Passa rápido, né? Embora ela passe, não me lembra não. Embora ela não tenha,
embora ela não tenha muita noção das coisas como elas verdadeiramente são, Sim, mas fato é que ela tem plena convicção de que ela vai comer, vai beber. Ela descansa quanto a isso. sim, Ela descansa porque conhece e sabe que ela tem um pai que vai preocupar por ela dessas coisas. sim, Ela não precisa, a minha filha não precisa me pedir uma roupa. Eu sei que ela necessita de vestes. sim, Ela não precisa falar comigo que vai ter fome, porque eu sei que ela necessita de alimento. Ela não precisa falar comigo que precisa de um lugar para dormir, porque eu sei que ela precisa descansar. sim, Assim é a gente com Deus. Quando eu oro, né, é mesmo eu faço esse papel invertido do que a minha filha faz comigo, por exemplo. Por exemplo, eu mesmo sabendo de todas essas coisas, eu sei sem ela precisar me pedir. Mas quando ela fala assim, papai, eu estou com sono, ela me lembra daquilo que eu já sei. sim, Mas aí eu me sinto feliz por poder ser o cara que vai proporcionar a ela um lugar que ela vai descansar. sim, Quando ela fala comigo assim, papai, eu tô com fome. Eu sei que é natural ela sentir fome. Aí eu me sinto assim, poxa, cara, ela é totalmente dependente de mim. sim. Se eu não prover, ela padece pelas É, necessidades básicas. sim, E nós com Deus, cara. Então, quando a gente ora ao Senhor, a gente está falando com Ele algo que Ele já sabe. Mas eu faço uma conjectura que, tipo assim, mesmo Ele sabendo dessas coisas, quando a gente coloca diante dele, é como se a gente falasse assim, Senhor, eu sou totalmente dependente do Senhor. sim. Então a gente está confirmando aquilo que ele já sabe, e eu vejo que isso com certeza alegra o coração dele, porque através disso a gente vai colhendo inúmeros frutos, né? É verdade. Acerca daquilo que Deus tem feito. A gente vai se tornando conhecedor daquilo que ele quer fazer Ah, e participantes através da oração. amém. Glória a Deus. E então vamos orar, né, galera? Bora botar o joelho no É isso chão, aí. vamos orar. E, ô Gleison, falando agora na questão do líder, né? Porque a oração é importante para todos, mas também muito importante para a vida do líder. E qual que seria a influência da oração na vida dele? De um líder, Isso. cara, posso te falar uma preocupação particular Fica à minha? vontade. A minha maior preocupação, como estar à frente de algo em nome de Deus ou em Sim. nome do Senhor Jesus, a minha maior preocupação é um dia ouvir dele que todas as coisas que eu fiz em nome dele sem ele. Nossa. Então, por isso que eu oro, entende? Sim. Porque, cara, deve ser. Imagina, Jesus vai chegar um determinado momento, em Mateus, se eu não estiver enganado, Evangelho de Mateus, que Jesus vai chamar todos os discípulos, vai estar um monte de gente em volta, e acerca dos líderes, né, daquela época, Jesus vai dizer acerca deles, assim, dos fariseus, enfim, vai dizer assim, olha, dos mestres da lei, né, Sim. faça faça tudo que eles fazem, só não faz o que eles fazem. Sim. Aí eu fico assim, cara, o meu maior medo é fazer as coisas em nome de Deus e ouvir talvez dele assim no último dia. As pessoas fizeram tudo o que você falou em meu nome. Você instruiu todas elas no caminho, mas você não permaneceu nele porque você nunca me conheceu. Nossa. E você entende? Sim. A oração ela traz essa comunicação, cara. Não é o fato de Deus me conhecer, é o fato de eu conhecer a Sim. Deus. Amém. Entendeu? E isso pesa muito para um líder, cara, porque com certeza muitos farão, com certeza farão, no nome do Senhor Jesus, sinais, operarão sim milagres, eu creio demais nisso. Muitos conseguirão interceder pelo outro em nome do Senhor e no mundo espiritual, com certeza, o mundo espiritual se moverá. Porém, fazer essas coisas sem conhecer a vontade de Deus para que elas sejam feitas naquele tempo, daquela Sim. forma, com certeza, cara, é melhor não fazer. É verdade. Entendeu? Então eu penso, essa é a questão do líder. Quando eu falo da vida de oração do líder, é mais do que levar as pessoas a Cristo, é permanecer na presença de Cristo. Amém. A gente pode ganhar o mundo inteiro, mas perder a nossa vida por não conhecer a vontade de Deus. Amém. Glória, Entendeu? É isso. glória a Deus. E imagina, né?
um pastor ali liderando uma igreja e não tendo uma vida de oração, né? Cara, É tipo assim, tô ó, fazendo as coisas pra Deus, mas eu não conheço ele mas não. não conheço a vontade dele. Entende? Aí fica um paradoxo muito grande, né, Júnior? Sim, Porque você vai levar as pessoas a Cristo sim, sem conhecer a vontade de Cristo. sim, Aí fica um paradoxo muito grande, entendeu? sim. Talvez poderá assim surgir alguém que vira assim e fala assim, cara, você conhece este Deus da maneira em que você prega sobre ele? É. Aí fica uma lacuna muito grande. E aí, se você não, como é que você É, vai você responder? não Porque as conhece pessoas ele? perceberão, entendeu? Porque as pessoas perceberão, É verdade. entende? Quando a gente fala de liderança, as pessoas seguem um líder ou seguem alguém por uma razão. Elas almejam aquilo ou os ideais que ele almeja. Então, Sim, aquilo que o líder vê é aquilo que as pessoas que o seguem enxergam. E é por isso que elas seguem sim, ele. verdade. Então, quanto mais eu vejo a Deus sendo conhecido dele e conhecedor da vontade dele, automaticamente as pessoas elas vão seguir essa ideia. Então, elas não vão se apegar a mim, elas vão se apegar à minha vida com Deus. Elas vão se apegar a Deus para ter a vida que eu tenho em Deus. Amém. Entendeu? Isso só é possível, cara, através de oração. Não tem outra forma de conhecer a vontade de Deus a não ser oração. É Amém. isso. É muito simples, é engraçado, é tudo muito Sim. simples, A gente que mas é um complica, né? simples que tem que ser praticado. A vida de oração é isso, é simples, mas um simples que tem que ser praticado, Sim, verdade. E por que que entendeu? o simples é tão É difícil isso. ser praticado, né? A gente já pratica coisas tão difíceis, né? Mas eu fico pegando o exemplo, né, do, acho, maior líder, né, que está na Bíblia, que é Jesus. E, Jesus. e E ele nos ensina. isso. E antes Olha de, você ver que interessante. ah, Pode falar. não, e antes de ele fazer qualquer coisa, ele separava, né, um tempo de oração ali para ele entender qual que era a Tempo vontade de do oração. Pai, né? A vontade de Deus. É, Porque é o que eu falei, não é fazer com que nós sejamos conhecidos, é fazer com que sim, Deus seja conhecido. sim, Entende? Tem essa diferença. E é engraçado quando a gente fala assim de Jesus, Jesus não somente orava, como ensinava as pessoas a orar. E é engraçado que os discípulos vão chegar perto dele e falar assim, mestre, agora nos ensina como orar. sim, Porque não é só abrir a boca e destinar sim. e liberar palavras para Deus. É como orar. E aí vem aquela oração modelo que todo mundo É, conhece, que é a oração do Pai Pai Nosso. Nosso. Então, aí, se você pegar ela palavra por palavra, você vai ver ele falando assim: olha, Pai Nosso que estás no céu, santo é o teu É, nome, venha a nós o teu reino. reino. Então, ou seja, não é daqui para lá, é de lá para Pra cá. cá, entende? Isso. Então, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade. Como que nós vamos absorver ou saber que é essa vontade dele? Conhecendo a ele, Amém. através da oração, sabe? E é isso, Amém. é basicamente isso. Glória a Deus. Nossa, Jesus está doido. Se Jesus, que é Jesus, separava um tempo de oração, quem somos nós para não separar, né? É isso aí. Amém, glória a Deus. E agora falando do papel da oração no devocional, né, Gleice? Tem um papel fundamental no devocional, né? Nossa, cara, essa é uma coisa que lá em casa, igual eu falei com você, a oração, a prática da oração, ela se torna um hábito. Sim, Um hábito. Eu não consigo, literalmente, ficar sem buscar conhecer a vontade de Deus para aquele dia. sim, Então, ou seja, quando eu acordo de manhã, sendo possível, eu sempre faço com a minha família. Então, todos os dias, sempre quando possível, eu faço com a minha família. Então, a minha esposa e a minha filha participam comigo todos os amém. dias pela manhã. Quando não é possível fazer junto, eu não deixo de fazer sozinho. Glória a Deus. Então, ou seja, é hábito. Sim, E através da oração, cara, tipo assim, por mais que vocês falam assim, cara, mas a oração meio que desgasta a gente fisicamente.
É verdade, ela Sim, exige nosso esforço, sim. mas ela traz, cara, uma energia Uma interior que, renovação, tipo né? assim, não dá para descrever. Porque através da oração, quando você conhece a vontade daquele que é todo-poderoso, que é Deus, que pode fazer tudo infinitamente mais, aí você se sente energizado em continuar. Então Sim, você já não consegue mais sentir a fraqueza de olhar para trás. Literalmente, isso é todos os dias, porque nós todos os dias somos tendenciosos a perecermos. Todos os dias somos tendenciosos a isso. E amém. não perecemos porque oramos, porque buscamos a vontade de Deus, porque buscamos conhecer a Ele. E aí vem a Bíblia nesse Senhor é por nós, quem será contra É nós? verdade. Então você não consegue, você sente as fraquezas da terra, você sente o peso das coisas que nós buscamos neste lugar. Mas essas coisas não são capazes de te parar, porque a vida em devocional com Deus, diariamente, de glória em glória, Sim, sabe, de degrau em degrau, todos os dias você se alimentando, todos os dias você vai se nutrindo, você vai amadurecendo. Então, ou seja, você consegue absorver de Deus todas essas coisas. Me perguntaram, é engraçado, me perguntaram assim, Gleice, você tem tanto assunto assim para falar com Deus? Porque é engraçado, porque é, me fizeram essa pergunta, falaram assim, cara, que tanto de assunto é esse que você tem para falar com que Deus? bate-papo é Eu falei, esse? e eu falei, cara, é engraçado, é porque, tipo assim, quanto mais ele se permite ser conhecido por mim, menos ainda eu conheço. Que loucura, velho. Porque ele é uma fonte. É porque ele é uma fonte inesgotável de tudo. Então, Sim, toda vez que eu acho que eu tô chegando perto, e- eu vejo, cara, eu tô muito distante, é, porque ele é muito mais. sim. Entende? Aí é por isso, o devocional é isso, cara. Aí, tipo assim, eu falo assim, nossa, agora vai, agora eu sabe? Aí eu tô meditando uma palavra, eu falo, nossa, o Senhor falou comigo nessa palavra. Aí eu fico maravilhado. Aí quando eu vou ler ela novamente, eu fico, Tem cara, de diferente. mas Deus é mais. Entendi algo a Aí, mais. aí eu sempre me perco nisso. De novo, o Senhor é mais. Sim, É mais. Então eu nunca chego perto. Aí é por isso essa vida, sabe, de oração, esse devocional contínuo com Ele. amém. É porque não basta só ser conhecido, eu quero conhecê-lo. Amém. Entende? Eu quero ver as coisas com os olhos dele. Sim, Aí se você pegar por exemplo, quando você vê Jó 42, versículo 5, ele vai dizer assim, olha, antes eu te conhecia só de ouvir olha lá. falar. Eu tinha informação de quem era o Senhor. E você vê que Jó, com a informação de quem era Deus, ele já era totalmente fiel a Tinha Deus. uma Que o fé Senhor não dá enorme, né? testemunho, ele vai, que Deus vai falar assim, ó, homem íntegro, reto, sabe se desviar do Sim, mal. Então, e Jó só ouviu, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. é. O que fez os olhos de Jó contemplar a Deus foi essa proximidade com Deus, em não só conhecer a Ele, né, em não só, perdão, em não só ser conhecido dele, mas conhecer a Ele de perto, através de que? Oração. Amém. Sabe? É isso, é o que nos dá energia, não é as coisas deste século que tem poder de nos parar se nós temos uma vida com Deus. Amém. Glória a Deus. Entende? E a É isso. oração serve também para fortalecer nosso espírito, né? Porque é o espírito que luta contra a carne. Se você não estiver orando, É. a carne vai estar prevalecendo ali. Tudo é uma questão de. Quando eu falo de simplicidade, eu falo do que é óbvio. Sim, Do que é óbvio. Você concorda comigo que se uma pessoa ela não tem uma alimentação saudável, ela é tendenciosa a desenvolver inúmeras sim, com doenças certeza. por causa de uma Sim, alimentação irregular? Por exemplo, uma pessoa que come muita pizza, sim, ela tem tendência natural sim. de desenvolver um monte de coisa, Às, inclusive ve- a às obesidade. vezes nem Mas aparece agora, pode aparecer só lá no futuro, né? você vai. Não, tudo aquilo que nós alimentamos, seja espiritualmente ou Sim, fisicamente, na maioria das vezes, só vai fazer efeito, cara, lá a pra longo frente. prazo. É. Porque se tem coisas que nós fazemos agora, no estalar de dedos. Se Deus, por graça e misericórdia, quer operar, Ele é dono de todas Sim, as coisas. Ele opera. Mas, na maioria das vezes,
É o tempo, é o processo. Não é o meu querer que move o coração de Deus. É a vontade dele que move o meu coração. Entende? Amém. Glória a Deus, então. E sobre avivamento, Gleison, eu creio que também o papel da oração é muito importante, né? Claro. O avivamento ele começa a partir do momento quando nós entendemos a vontade de Deus. E como é que a gente vai entender a vontade dele sem ouvi-lo, né? E a gente só Sim, vai ouvi-lo através dessa comunicação, que é a oração, entendeu? Eu nunca vi e não conheço nenhum avivamento que aconteceu sem com oração. nenhum tipo de pessoa se tratando da parte de Deus sem oração. É Sim, isso, cara. Entende? É porque, igual eu falei com você, Deus ele conhece tudo e todas as coisas, mas eu não. sim, E quanto mais eu o conheço através da oração, mais eu consigo avivar as coisas em mim e em minha volta. Porque através da pessoa dele, conhecendo a ele, a gente vai. Você não consegue se conter isso dentro de você. sim. Isso quando sai, cara, cria uma proporção gigantesca. É Entendeu? verdade. Então, assim, quando eu entendo e compreendo a vontade de Deus, isso aviva o meu ser, por conhecer um ser tão grande que isso não cabe dentro de mim, e isso jorra aonde eu passo. É isso. O Amém. avivamento ele acontece assim, entendeu? Amém. Amém. Glória a Deus. E a gente está à espera, né, do próximo grande avivamento, né? E Deus anseia de uma igreja Nós que ora, né? uma igreja que ora, uma igreja que conhece o coração dele, né? Não Amém. conhece só o Senhor, Amém. conhece ele por ter experiência com ele. Quando eu falo de experiência, cara, eu falo, tipo, basicamente, tipo assim, daquela pessoa que ela é inconformável, ela é inconformada em viver sem este Deus. Ela não Sim. consegue, entende? Ela tá tão acostumada com a presença de Deus que ela não se encontra em outro lugar ou em outro ambiente que não seja um ambiente com a presença de Deus. Sim. Não é onde os pés dela humano está, é onde o coração dela está, entendeu? Amém. Eu posso estar num lugar cheio de pessoas que não professam a mesma fé que eu, Sim. sem que o meu coração esteja ali. E posso estar em um lugar onde todo mundo professa essa fé em Deus, sem que o meu coração esteja também em Deus. Entende? Amém. Então não é onde os meus pés pisam, é onde o meu coração está. É, Amém. é basicamente isso, entendeu? Amém. Glória a Deus. E para fecharmos, né? Infelizmente, nosso, Ah, nosso podcast ah, está acabando. Nosso podcast chama Pode Anunciar, né? Porque nós viemos anunciar o Evangelho de Cristo. E para você, por amém. que que a gente deve anunciar o Evangelho? Cara, quando a gente conhece ele, você não consegue falar de outra coisa. O que é bom a gente recomenda, Aqui, né? pensa comigo, Júnior. Quando a gente. Se você vai num bom restaurante e se delicia com tudo aquilo que ele te oferece, você fica. E você fica tão contente, desde o atendimento a tudo aquilo que você se alimentou, que é evidente, você não consegue guardar para você. Ninguém Sim, consegue guardar o que é bom só para ela. verdade. Entende? Então, a importância de anunciar é mais para o nosso bem-estar do que para o bem-estar da pessoa, embora quem é evangelizado ou a quem nós anunciamos se alimenta também. Mas é Amém. tipo assim, quando eu anuncio o evangelho a outra pessoa, quando eu falo de Cristo, sabe? Esse Deus tão bom quando eu falo dele para outras pessoas e eu vejo essas pessoas buscando conhecer a ele como eu tenho buscado conhecer e vejo através dessa busca dessa pessoa a transformação, sabe, e a vida dela andando, caminhando com Cristo. Cara, isso é prazeroso. Sim, É uma coisa que não se explica, sabe? É um sentimento, é um senso de tipo assim, de missão cumprida, um senso de, sabe, de grandeza, sim. que não se explica. Entende? Então, assim, a importância de anunciar o evangelho
Para mim, isso é essa, cara. É porque você se sente tão bom em ter indicado algo maior ainda para Sim. uma pessoa e ver ela também se regozijando, se alegrando, rompendo com isso que é bom, se alimentando disso que é bom, sabe? É algo muito grande. É Amém. algo que não se explica, cara. É por isso que nós Amém. devemos anunciar este evangelho, sabe? Quem me conhece, as pessoas que ficam comigo, às vezes até brincam, e eu falo assim, gente, eu vou maneirar, mas eu não consigo falar de outra coisa. Aqui, eu posso estar brincando com qualquer tipo de brincadeira, do que eu posso estar jogando um futebol, posso estar jogando um videogame, e Sim. sai automático, um glória a Deus, um aleluia, Jesus é bom. Amém. Sai automático. Porque eu não consigo. Você não consegue falar outra coisa. Sim. É o que Sabe? Não tem marcou, outra né? linguagem. É. É porque eu conheci algo que é tão bom, algo que é tão grande, que o meu desejo é que as pessoas também façam parte disso, se alimentem disso. Por isso, eu não deixo de anunciar a Cristo aonde eu passo. Se eu estou Amém. dentro de um ônibus, quando eu estou dentro do Uber, cara, eu tenho um cadastro no Uber de quase 5 anos de cadastro. Sim. E desses quase 5 anos de cadastro, eu tenho quase 11 mil viagens de aplicativo Você tá como louco. motorista. É. Coisa demais. Dessas 11 mil viagens, eu perdi completamente a noção para quantas pessoas eu evangelizei e quantas pessoas eu vi chorando, porque Amém. sentiram a presença deste Deus que está se fazendo ser, está se permitindo ser conhecido através, sabe, de um bate-papo como esse dentro de um Uber. Eu já Amém. vi pessoas dentro do Uber comigo tentaram suicídio dentro do Uber, de tentar abrir a porta e a porta tá travada e eu parar o carro e depois ainda falar, vamos comer um cachorro quente para conversar e poder falar com ela desse Deus. E ela, eu já, Glória a sabe, Deus. eu já vi dentro do Uber comigo garotas de programa, cara, indo para as casas, às vezes pegando de viagem de Uber, e eu falar deste Deus e ela ficar em prantos, chorar horrores e falar, cara, eu preciso deste Deus. Por Né? favor, me ajude em oração e eu poder fazer parte dessa conversão, sabe? Amém. Fazer parte disso. Isso só é possível, cara, através de anunciando aquilo que é muito maior, que é o Senhor Jesus. Só é Ah. possível. Essas coisas só é possível anunciando aquilo que é maior. Então, sabe, a gente vive tanta coisa, cara. É porque É, eu tô falando do Uber, é porque eu vivi tantas coisas é a sua lindas, tantas coisas experiência, né? legais, anunciando, simplesmente falando dessa pessoa de quem eu não consigo viver sem Jesus Cristo. Não dá, cara. Amém. Eu Uma posso estar vez fazendo na qualquer presença já coisa. era, né? É porque você experimenta algo que é tão bom Sim. que você sempre quer de novo. Eu brinco lá em casa que literalmente o evangelho ele é totalmente viciante, totalmente. Sim. Você só não será viciado por ele se você não o consumi-lo. Aí a escolha é Você sua, só né? não vai ser. É, é isso, cara. Ele é viciante. Mas você não vai viciar em uma substância usando ela uma única vez. Sim. No todo, pode perguntar para qualquer alcoólatra, qualquer viciado em Dependente, né? entorpecente, qualquer dependente, né, não é viciado, qualquer dependente químico. Pergunta para ele se ele viciou de um dia para o outro, É. usando uma única vez. É a Ele intensidade, né? usou, ele usou pela primeira vez, teve aquela experiência com aquilo que aquela substância ou oferecia ou fazia com ele, Sim. e dali ele começou a usar. A princípio, era para poder resolver algum problema. No caso da bebida, esquecer algum trauma, algo do tipo. A princípio era isso. Sim. Mas depois ele começou a ser dependente daquilo ali. E não consegui viver mais sem, Entende? né? E não conseguir viver mais sem. Assim, cara, e aí, detalhe, ele não consegue viver mais sem. Isso eu tô falando da bebida, dos Sim. entorpecentes, né? E aí, para ele se libertar disso, ele tem que ralar Penar. muito. Isso. Assim é o evangelho. Cara,
Se você se vicia com a presença de Deus, você não consegue ficar sem ela, não tem como. Sim, E verdade. aqui, e para você ficar sem ela, você vai ter que ralar demais, porque ela te persegue, cara. Ela te persegue. Se É, você, aqui, olha você ver que legal. Se você estiver dentro do ônibus, já aconteceu, se você estiver dentro do ônibus distraído, literalmente distraído, desapercebido, aí você vai olhar para o lado, você vai ver a presença de Deus. Você vai olhar para fora do ônibus, você vai ver uma árvore balançando, você vai contemplar a presença de Deus. tudo você vai enxergar Você Deus, vai né? ser tocado, você vai ser tocado por um vento. Aí você vai lembrar que quem criou o vento, quem faz assoprar É o vento, Deus. é Deus. Aí você tá num dia terrível, tudo dando errado, aí você fala, nossa. Aí você vai lembrar de Deus, entendeu? As coisas estão tudo dando muito bom, tá É, tudo perfeito, tá tudo top demais. Aí vai você vai lembrar de lembrar Deus. que é Deus que proporciona a paz que excede o entendimento. Amém. É Ele Glória a que deu. Deus. Então, você vicia, o evangelho ele é viciante. Só não vicia nele o quem não se dá por ele, né? Quem não consumiu, né? Quem não consumiu. É isso aí. Quem não Amém. consumiu não é viciado. E todos aqueles que consumem continuamente se torna tão viciado que, cara, nada que ele faz, ele consegue fazer mais sem Deus. É 24 horas Porque respirando, aonde né? ele vai, ele vai ver Deus. Aqui, eu já tive o desprazer de conversar com pessoas que se afastaram da presença de Deus. Eu já tive a infelicidade de conversar e ainda converso com pessoas que se afastaram da presença de Deus. Sim. Mas é sempre, no fim das coisas, você sempre chega na mesma resolução. Cara, Conclusão, eu né? tenho muita saudade. Eu tenho muita vontade de usá-la novamente. Eu tenho vontade, sabe, de ser totalmente aquela. De ver aquela coisa fluindo dentro de mim Sim. novamente. É. Entendeu? É um vazio que só E aí Deus você fala assim, preenche. aí a gente se pergunta, mas por que você não volta? Então, ele fala assim, cara, eu tava tão, sabe, eu vou usar esse termo figurar, uma figura de. Eu tava tão viciado com este Deus, cara, que aí eu me desintoxiquei e agora eu já não sei nem como mais usá-lo. Isso para a pessoa que se afastou. É. Aí quando ele começa, cara, aí esse que afastou, na hora que ele usa pela primeira vez, ele é tomado. É verdade. Entendeu? Aí, e é sempre assim, aí eles voltam nos procurando e falam, cara, que bom que você falou comigo desse Deus novamente. Que bom. Sabe aquele amigo que te oferece as coisas do mundo? Sim, Quando a sim. gente oferece as coisas de Deus para uma pessoa que já o consumiu das coisas de Deus, quando a gente oferece para ele novamente, cara, aquela pessoa volta e fala, obrigado, velho, essa viagem é das melhores, entendeu? É mais ou menos isso. Cara, é muito bom. Amém. E eu vou te falar que é algo assim, de coração, eu não consigo viver de outra forma. A simplicidade do Evangelho e a maneira qual Deus nos persegue, nos encontra, Ele vem atrás de nós. Amém. Então ele sempre puxa assunto com nós. Não tem E como a gente sabendo tentar essas coisas, esconder, né? não tem como. Aí eu não consigo viver de outra forma, Amém. literalmente. Glória a Entende? Deus. Então, assim, no lugar que eu estou, aonde eu estou, o que eu estou fazendo, em tudo, eu consigo contemplar o cuidado de Deus. Até nos piores dias, humanamente falando, eu vejo o cuidado de Deus, porque eu sei quem Ele é, por muito buscar conhecer o que Ele quer. Então, mesmo no deserto, eu entendo que Ele é poderoso para me tirar de lá. E mesmo na Amém. abundância, eu entendo que é Ele que é poderoso para suprir, para prover e para continuar provendo. Amém. E é Glória a isso. Deus. Porque às vezes quando ele leva a gente pro deserto, é ele mesmo que tá levando, né? Quem que levou Jesus pro deserto? Foi o Espírito. O próprio Espírito Santo. E quem que Aí eu levou? te pergunto, Ah, pode falar. o próprio Espírito o conduz ao deserto, o É. próprio Espírito. Mas a perseverança em conhecer a vontade de Deus, para parafraseando, né, ela é totalmente de Jesus. O Amém. inimigo ele chega e fala, cara, pule desse penhasco, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos. Aí lembra do que eu falei de não atentar a Deus? Sim. Ele fala, não, está escrito, não atentarás ao Senhor teu Deus. Cara, mas você está com fome, transforma essa pedra em pão. Sim, eu posso, mas está escrito, não só de pão viverás o homem.
Cara, sim. então me adora, porque eu vou te dar tudo aquilo que seus olhos contemplam. Mas também está escrito, apartai-vos de mim, né? Porque está escrito, somente o Senhor teu Deus adorará, só a Ele prestará culto. Sabe, é Amém. isso, cara. É conhecer o que Deus quer conosco, Amém. porque nós somos conhecidos dele. Através da oração, né? Através da oração. Sim, cara, mas é tudo através da oração. Sim, Como é que a gente se comunica? Como é que a gente se comunica com aquilo que os nossos olhos não veem? sim. É através da oração É mesmo. através da oração. E, E o que é e- oração? É uma comunicação invisível com Deus real. é, Entendeu? É verdade, isso. ué. Porque a partir do momento que a gente orar, a gente vai ter a convicção de quem nos enviou, para onde nos enviou e por que que a gente tá vivendo E aquilo, né? para onde nós estamos indo? Isso aí. Amém. Glória a Para onde Deus. nós estamos indo? Amém. Glória a Deus. Entendeu? É isso. Então, chegamos ao fim do nosso Pode Anunciar, né? Ah, Infelizmente. Mas virá vamos muitos ficar batendo outros. papo depois disso aqui. Vamos ficar batendo papo, que é gostoso. Ué, né? Vamos Muito bom, continuar né? batendo papo? Vamos continuar batendo papo. Bora aí. Mas Isso aí. amém. Gleice, queria agradecer você, sabe, pela disponibilidade de gravar conosco, sabe? Muito obrigado mesmo. É um privilégio, cara. É muito bom. É muito bom. Falar daquilo que a gente vive e daquilo que a gente almeja no Senhor Jesus, cara, não tem nada, 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 nada que se iguala ou que se compara. É, Então, assim, é, eu me sinto um privilegiado em poder falar, sabe, do poder das nossas orações, do poder dessa comunicação, em conhecer a Deus através da oração. Então, amém. assim, eu que agradeço de verdade, espero poder ter abençoado a vida das pessoas que vão estar ouvindo este podcast, que elas venham entender que não basta só ser conhecido de Deus, né? Eu preciso conhecê-lo de forma íntima. Amém. Espero que as pessoas que, né, vão estar assistindo esse podcast, elas possam literalmente buscar continuamente essa presença de Deus. Irmãos, Amém. eu diria para você assim, olha, ora com vontade, ora sem vontade e ora para ter vontade. Amém. Eu diria isso, sabe? Glória a Deus. É isso. Amém. Então, chegamos ao fim do nosso podcast. Fiquem atentos aí às nossas redes sociais, que ainda vai vir muito ainda por vir. Glória a E Deus. Gleison você é convidado para os próximos podcasts também, tá? Fica à vontade para poder participar. Eita, Em nome de Deus Jesus, é bom, tenho cara. certeza que Glória a ainda Deus. tem muito papo pra gente bater ainda. Em nome de Jesus, né? Ah, eu tô Porque amando isso. é uma ferramenta, né, pra gente poder anunciar o evangelho de Deus. E então, galera, é isso. Fique com Deus e não se esqueça, fomos chamados para anunciar. Deus os abençoe É e isso até aí. mais. Falou, Deus abençoe. Paz. paz.